Na aula de hoje, nós vamos resolver um exercício que relaciona o conceito de movimento de translação e movimento de rotação acontecendo ao mesmo tempo. Muito bem, então, aqui nós temos aqui um ioiô e considere um ioiô no formato de um disco maciço com um momento de inércia meio de mr², onde r é o raio do ioiô. E o exercício quer que a gente calcule a aceleração do ioiô, qual é a aceleração, que ele está descendo, e qual é a tensão no fio ao longo da queda do ioiô. Bom, então, esse exercício, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui que é o seguinte: esse ioiô, como você pode ver, vai ter uma força de tração, e nós temos aqui a força-peso, que atua no centro aqui do ioiô, como a gente pode ver aqui pela figura B. Bom, o ioiô, nesse caso, ele está sofrendo um movimento de rotação e um movimento de translação ao mesmo tempo. Ele está, nesse caso aqui, ele está rolando, rotacionando em sentido anti-horário, e ao mesmo tempo que ele se desloca na translação, Então, tem um deslocamento de translação e um deslocamento de rotação. Então, nesse caso, quem faz de fato, um esforço aí para promover a rotação do ioiô, vai ser o fio. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos escrever o movimento, a segunda lei de Newton para a rotação, e depois nós vamos escrever a lei de Newton para o movimento de translação, ou melhor, de translação e depois para o de rotação. Tanto faz a ordem das equações, e depois nós vamos relacionar uma com a outra e vamos calcular a tração e a aceleração, ou aceleração e a tração, também tanto faz. Então, geralmente a gente calcula primeiro a aceleração e depois encontra a tração. Então, o esforço mecânico, nesse caso aqui, causa uma rotação, mas também pode causar uma translação, que é o caso do ioiô. Então, eu vou adquirir aqui mais espaço, vou deixar a minha figura por aqui, assim, vou deixar a figura aqui. Então, vamos lá. Então, nesse caso, vamos escrever então a segunda lei de Newton para o ioiô. Deixa eu colocar outra cor aqui. Vamos escrever aqui com branco. Bom, então, primeiro movimento de translação. Movimento de translação, nesse caso, vamos escrever a lei de Newton. A segunda lei de Newton. Então, vai ser, nesse caso, como a gravidade, como o ioiô está deslocando o movimento de translação no sentido para baixo, então, nesse caso, a força-peso está ganhando da tensão do fio, como a gente pode ver aqui. Então, vai ficar assim, mg menos a tração, quem que é? mg menos a tração é igual a massa do ioiô vezes a sua aceleração. Esse aqui é o movimento de translação. E o movimento de rotação, quem que é? Nós vamos escrever a segunda lei de Newton para a rotação. Então, a segunda lei de Newton para a rotação é torque é igual a I alfa, aqui. E a aceleração angular. Nesse caso, então, esse aqui é o movimento de rotação. Movimento de rotação. E essa equação aqui é o movimento de translação. Bom. Translação. Muito bem. Então, feito isso, nesse caso aqui nós também sabemos, que quem é o torque? Bom, o torque é a força, produto vetorial,
com o raio. O raio aqui é constante, né? Esse raio, o raio do ioiô é constante e faz um ângulo de 90 graus com a tração. Então, nesse caso, a gente pode tirar tirando aqui, pegando o módulo, né, disso aqui. Isso aqui é a força vezes o raio, sendo de 90 graus. Então, a gente sabe que o torque é a força vezes o raio. Muito bem. Então, vamos substituir nessa segunda equação aqui. Então, eu vou ficar com o seguinte. mg menos tensão é igual a massa vezes aceleração. E a gente sabe que a força vezes o raio, que no caso aí vai ser o torque, né, do movimento de rotação, vai ser igual a IA, onde I é o momento de inércia. Beleza, então essas são as duas equações. Bom, nós também sabemos que a aceleração a aceleração tangencial, né, ela está ligada também com a aceleração de translação, ela vai estar ligada com a aceleração de rotação. Então, nesse caso, a gente sabemos também que a aceleração é igual a alfa R, que essa é a aceleração angular. E essa daqui é a aceleração de translação. Bom, substituindo aqui se a gente isola aqui o alfa, né? A gente tira aqui o alfa é igual a A por R. Substituindo nessa equação aqui, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar o seguinte. mg menos a tensão é igual a massa vezes a aceleração. Isso assim. E aqui vai ficar força por R vezes o raio é igual a momento de inércia A por R. Bom, muito bem. Então, esse aqui é o sistema que nós temos e agora nós podemos resolver isso aqui. Então, nesse caso, como que vai ficar? Bom, a gente pode encontrar aqui a tração, se a gente quiser, né? Nesse caso aqui eu vou fazer uma troca. Que essa força aqui é a tensão, né? Então, aqui, ó. Aqui é tensão. A força que faz, está fazendo o torque ali é tensão. Tensão. Então, eu vou ter que arrumar aqui em todos eles. Então, aqui vai ficar aqui a tensão. Aqui também a tensão. Aqui eu só estou pegando em módulo, né? Peguei o vetor. Bom, porque quem faz aqui o torque, né? O torque quem que é? A força produto vetorial com raio. E a força aqui é a tensão. Falta um ali também, apagar aqui. Bom, feita aí as devidas substituições, agora a gente consegue calcular ou a tensão ou a aceleração, né? Então, vamos isolando aqui. Então, daqui eu vou tirar o seguinte. Eu tiro que, passando esse R para cá, ou passando o R, dividindo por R todo mundo, eu encontro aqui a tração, a tensão, na verdade. Né? Que a tensão no fio é I, A, que é a aceleração, dividido por R ao quadrado. Muito bem. Então, aqui nós temos a nossa equação. Bom, agora eu vou fazer o seguinte.
eu tenho aqui a tensão, tenho a aceleração, né? Então eu não consigo, eu tenho duas variáveis e uma equação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro a aceleração, depois que eu tiver a aceleração, substituo o valor da aceleração aqui e aí eu consigo calcular a minha tensão, certo? Então, eu vou pegar essas duas equações aqui, né? Eu vou pegar essas duas equações, vou passar aqui o R dividindo, e aí eu vou somar essas duas equações, e aí a minha tensão vai sumir, vai desaparecer ali. Então vai ficar o seguinte, ó. Então, eu já tenho a tensão aqui, né? Se eu calcular a aceleração, depois eu tenho a tensão. Então, eu vou fazer até com outra cor de caneta aqui para diferenciar. Então vai ficar o seguinte, ó. mg menos T é igual a massa vezes aceleração. E aí eu sei também que a tensão é igual ao momento de inércia, aceleração dividido por R ao quadrado. Então, somando, né? Somando aí as duas equações, o que nós temos? Eu faço a soma dessas duas equações, então a tensão se cancela e eu tenho que mg é igual a, vou tirar o A em evidência, que multiplica a massa mais o momento de inércia dividido pelo raio ao quadrado. Bom, daqui eu tiro a aceleração. Então eu sei que a aceleração vai ser quem? Vai ser mg dividido por massa mais momento de inércia dividido pelo raio ao quadrado. Legal. Então essa aqui é a expressão geral, é a aceleração, né? Aí. Bom, beleza. Então eu tenho aqui a aceleração, se eu jogo aqui, eu tenho a tensão também. Bom, eu posso deixar isso aqui, talvez, eu posso agora calcular para um caso específico, né? Porque isso aqui está para caso geral. Eu tenho um momento de inércia, isso aqui é geral. Então eu vou calcular primeiro a tensão, vou substituir o A ali na tensão. E eu vou substituir, já vou calcular a aceleração aqui mesmo, já que estamos aqui. Vamos calcular então a aceleração. Então, se o momento de inércia é meio de mr quadrado, meio de mr ao quadrado, né, que é de um disco. Bom, substituindo na expressão da aceleração, encontramos, bom, nesse caso aqui, A é igual a mg por m mais mr quadrado por 2r quadrado. Bom, esse r corta com esse. A gente tira aqui mg é igual a, nesse caso vai ficar, eu posso colocar o 2 aqui, né?
É 2m mais m. Faço 2 multiplicando. Então, aqui vai ficar 2mg por 3m, corto o m. Isso aqui é 2/3 da gravidade. Então, aqui a gente pode escrever a aceleração como 2/3 da gravidade. Então, o ioiô ele vai cair com uma aceleração menor que a da gravidade, né? Então, aqui, ó, o ioiô cai com uma aceleração menor do que a da gravidade. Beleza? Então, tá aqui. Muito bem. E agora, eu quero saber, agora eu posso calcular a tensão, né? Bom, quem vai ser a tensão? Vamos ver aqui a expressão da tensão que eu tinha. Vou pegar ela aqui. Vou levar ela lá para baixo. Bom, vamos calcular aqui a tensão para um caso geral, né? A gente pode calcular ela para um caso geral e depois para um caso específico. Tá? Nesse caso aqui. Então, eu vou pegar a tensão para um caso geral. Então, vai ficar o seguinte. Bom, vai ficar o seguinte. Momento de inércia vezes aceleração dividido pelo raio ao quadrado. Eu sei quem que é a minha aceleração. Eu vou pegar a aceleração geral ali, também aqui, ó. Copiar ela. Aí. Então, vou fazer com outra cor. Bem didático. Então, aqui, ó, tração vai ficar. Como que vai ficar? Vai ficar o seguinte: momento de inércia R ao quadrado. Peraí. Momento de inércia por R ao quadrado. Aí eu vou colocar mg por m mais mg mais m aqui, né? E por r ao quadrado. Certo? Então, agora nesse caso aqui, eu posso deixar isso aqui um pouquinho mais bonito. É o seguinte. Vai ficar assim. Momento de inércia. Vou deixar o momento de inércia aqui em evidência. Vai ficar mg mr quadrado mais I. Certo? Então, daqui a gente pode então tirar que T é igual a mgi, onde I é o momento de inércia, dividido por mr quadrado mais I. Bom,
isso aqui é a tensão para um caso específico. Ops. Fechou de novo. Bom, ele não quer dessa vez fazer aqui o retângulo bonitinho. Então, isso aqui é a tensão para um caso específico. Aí. Agora ele fez. Às vezes ele é de lua. Bom, se o momento de inércia é mr² dividido por 2, então a gente substituindo aqui, vai ficar o seguinte. E é igual a mg mr² dividido por 2 dividido por mr² mais mr² dividido por 2. Nesse caso aqui, eu posso fazer as massas, né? O raio, né? Eu posso acabar cortando aqui os raios, tirando o raio em evidência. Então, se eu tiro o raio em evidência, eu consigo cortar os raios. E consigo também cortar as massas. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tirar o m e o r ao quadrado. E aí vai ficar quem? Aqui em cima vai ficar mg, tá? Vou dividido por 2. E aqui vai ficar o seguinte, mr² também, eu tiro em evidência, fica 1 mais meio. Bom, o negócio está muito torto, hein? Minha nossa. Deixa eu... É bonitinho. Então aqui vai ficar mr². E aqui fica mg por 2. E aqui é mr², 1 mais meio. Bom, isso aqui corta com isso aqui. E isso aqui embaixo dá 3, então vai ficar o seguinte. Na verdade, isso. Aqui vai dar 3. E aí vai ficar o seguinte, esse vai acabar cortando aqui o 2. Vai ficar o seguinte, mg por 2. E aí aqui mg dividido por 2. E aí aqui vai ficar 3 dividido por 2. Bom, esse 2 vai embora com esse 2. Aqui é igual a mg dividido por 3. Então, a tensão para o caso desse ioiô será mg dividido por 3. Bom, então, para esse exercício é isso. Espero... Então, aqui nós calculamos a tração e aceleração tanto para o caso geral e para um caso específico também. Nesse caso aqui, se você tiver um ioiô com outro formato, né, então é só substituir aqui o momento de inércia. Tá certo? Então a tensão dele vai ser 1/3, né, da força peso. Como a gente pode ver, né, realmente a tensão aqui está bem menor do que a força peso. Cadê minha figura? Bom, pessoal, então por hoje é só.
Na próxima aula, vamos resolver mais alguns exercícios, mas eu vou ficando por aqui e até a próxima. Obrigado e valeu. Fui.